Pronto, tô escutando vocês. Deve ser por causa que você muta aqui. Vamos lá. Gente, vou pedir para todo mundo desligar o microfone. Pronto. Oi. Então, ontem eu falei com o Cassiano para ver se ele entra. Para ver se ele entra na chamada. Mas eu não sei, eu tinha mandado isso ontem para ele. Aí eu não sei se ele vai entrar, mas vamos torcer que ele entre. Sim, vamos torcer que ele entre. Vamos lá, gente. Então, hoje, né, no nosso horário, nós vamos ter 3 aulas de ciências, tá? Deixa eu pegar aqui o horário. Então, nós vamos iniciar todos os dias às 8h30. Mesmo que não for comigo, apesar que todos os dias vocês vão iniciar comigo, certo? A gente vai ter 20 minutinhos de intervalo das 9h40 às 10, tá bom? Aí a gente volta às 10 horas e fica até 10h30. Aí 10h30 vai ter capoeira, né? Quem tem aí, capoeira e balé. E depois, na última aula, quando for 11h10, vocês têm que voltar para a aula de inglês, tá? Ficou claro? Hoje tem aula de inglês? Pronto. Tem aula de inglês. Vocês já receberam o horário aí. Hoje tem aula de inglês. A última aula de vocês, que será das 11h10 às 11h40, será inglês, tá bom? Tá bom. Então, esse horário da capoeira é horário livre de vocês, tá? Eu não fico com vocês agora, né? Na escola eu ficava, mas aqui eu não fico com vocês. Vai ser um horário livre que vocês podem, quem não faz, né? Pode usar para fazer lição ou qualquer outra coisa, mas não se esqueçam que vocês têm que voltar para a aula da aula de inglês, tá bom? Tá. Então vamos lá, gente. Lá em Ciências, página 256. Não. 254. Mas você mandou pra casa, Pro. Eu sei. Ah, é pra correção. Pronto. Oi. Uma pergunta. Como o Henrique entrou na videochamada? Como ele entrou? Sabe? Tem Skype. lá no Schools tem o link. Nem A Lilian disponibilizou para vocês todos os links. Deve ter entrado por algum deles. Ah, tá. Eu fui Entendi. pelo grupo que a Maia me mandou. Ah, entendi. Mas no Schools, em todas as abas do Schools, tem o link da aula. Como A assim? Lilian colocou na sexta-feira. Se você entrar lá no Schools, você vai encontrar também o link da aula, tá? É pra continuar fazendo no caderno, né, Pro? Como assim? Não entendi. Tipo, todas as atividades que você pedir pra fazer é pra fazer tudo no caderno, né? Sim, continua fazendo no caderno, só que a gente vai ter aula como se fosse uma aula normal agora, tá? Tá. Todo mundo na página? Eu lembrei agora. Sim. 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 Então acompanha aí comigo, tá?
É porque ocorrem as estações do ano: verão, outono, inverno, primavera. Verão, outono, inverno e primavera. A cada das estações se repetem com uma mesma sequência. Mas por que isso ocorre? Por que isso ocorre, gente? Porque, de acordo com a Por causa Terra, do vai eixo de girando- Gente, ó. Tem que ser um de cada vez, tá? Tá. Pode falar, Marcos. por causa do eixo de rotação. Que eixo de rotação? Ué, na página dos. Ah, não, esquece. Fala, Mayumi. De acordo com a Terra vai girando em torno do Sol, as estações vão mudando. Exatamente, né? Também tem a ver de acordo com a forma que a Terra vai girando. Então, qual é o movimento de rotação? Do eixo da Terra? O movimento de rotação é aquele que a Terra gira em torno De si Sol. mesmo. de si mesmo, né? Que dura quanto tempo? Dura. Dura 24 horas. Então, o movimento de rotação é o movimento em que a Terra gira em torno, né? Torno de si. E dura 24 horas. É onde a gente tem o dia e a noite. noite. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno de quem? Do Sol. Do Sol. Que dura quanto tempo? Um ano. 364 dias e 6 horas. Vocês já ouviram falar em ano bissexto? Não. Não. Não? Não. O ano bissexto é o ano que tem 365 dias. E é o ano que fevereiro tem quantos dias? 29. 29, tá? Então, nos anos bissextos, fevereiro tem 29 dias. Esse ano foi bissexto? Não. Quer dizer, sim? Não. Esse ano, nós estamos no ano bissexto, né? Foi. Esse ano, fevereiro, teve 29 dias, tá? Então, assim, são 364 dias mais 6 horas. A cada 4 anos, nós temos o ano chamado bissexto. Que aí, fevereiro, nós vamos ter 24 horas, não, 24 dias, tá? O mês de fevereiro, nós teremos 29 dias. A gente vai ter um dia a mais, tá? No acúmulo destas 6 horas aqui, certo? Outra, mas Então, normalmente fevereiro é normal? Fevereiro tem 28 dias. O normal Ah. são 28 dias. Nos anos bissextos, fevereiro tem 29 dias. Que tem um dia a mais. Tá? Ok. Ficou claro, Mayumi? Eu posso usar o banheiro? Aham, ficou claro. Pode. Então, vai lá. Então, olha só. Que a gente também tem que pensar que aqui dentro do movimento de translação, tá?
A gente tem as estações do ano. Por quê? Porque a gente tem os 364 dias, tá? Quem é que lembra quais os meses e as estações? De janeiro até março é verão. Sim, esse eu sei. Depois. Abril até junho é inverno. Tem certeza? Só liga o microfone na hora que for falar, porque senão fica esse barulho, tá bom? Aqui, gente, é inverno mesmo? Todo mundo concorda que é inverno? Ah, não. Não é não. Qual é a sequência? Olha aí no livro. Verão, outono. Então, aqui eu tenho o outono, Outono. tá? Aí depois eu tenho aqui inverno. Depois primavera. Quais são os meses aqui que eu tenho inverno? Quem sabe? Mais ou menos aí. Julho, agosto e setembro. Setembro eu já começo o quê? Outubro, novembro e dezembro. Que é a estação da primavera. Tá, gente? Qual a diferença das estações? Verão é mais quente, Por quê? porque Ele faz mais calor, fica quente. Mas tem uma explicação científica que é o que a gente está aprendendo. Por que que no verão tá mais calor? Que a Terra fica mais perto do Sol. Exatamente. Aí sim, agora tem a ver com o eixo da Terra, né? Que o Marcos falou. A Terra, ela tem, né, o eixo assim. E ela vai girando ali em torno do Sol, né? De acordo com o ponto que ela está, vai estar mais calor, né? Ou vai estar mais frio, tá? Tudo de acordo com a posição do Sol. É o Sol que interfere, né, nas estações do ano, tá bom? Vamos lá na apostila continuar. A trajetória da Terra em torno ao Sol não é um círculo perfeito. Por isso é comum a ideia de que verão, que é verão quando o nosso planeta fica mais perto do Sol, e de que o inverno quando está mais afastado. No entanto, essa diferença é relativamente pequena e não é o suficiente para causar o inverno e o verão. De qualquer modo, o movimento de translação é responsável pela sequência, tá? Que as estações ocorrem ao longo do ano, tá? Então, olha só. Aqui tá mostrando para vocês na página, eu tô na página 254. Todo mundo aí? Então, aí, ó, nós temos essa figura, tá? Que tá falando assim, ó. A diferença entre o ponto mais próximo e o ponto mais afastado do Sol, tá? Então, ele tá falando assim, que essa diferença em que é falado que a Terra está mais afastado não é algo totalmente relativo para que isso aconteça, tá? Tá até mostrando aqui, ó,
a diferença, né, de 147 milhões para 152, tá? Isso está mostrando na diferença entre verão e inverno. A diferença entre o ponto mais próximo e o ponto mais afastado do Sol é pequeno e não influencia na determinação das estações, tá? Então, ele está falando que essa diferença de distância, né, não influencia, mas o que influencia é a posição, tá? Portanto, não é coincidência que as estações levem um ano, tempo para a Terra dar a volta em torno do Sol, para acontecer de novo. Contudo, a translação sozinha não explica, porque quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul, e vice-versa. A resposta para esse fato está no eixo de rotação da Terra. Ele é inclinado e aponta sempre para a mesma direção. A principal consequência da inclinação do eixo é que ela faz com que durante certo período do ano um dos hemisférios tenha uma área maior exposta ao Sol. O hemisfério mais exposto recebe maior intensidade luminosa e se aquece mais que o outro hemisfério. Ah, então aqui, ó, gente, nessa figura ao lado aí, tá mostrando, né, o eixo da Terra, né, de que forma ele é e por que que ele ele consegue receber um pouco mais deste calor, tá? Então tem a ver com este movimento dele e não com o distanciamento, né, da Terra, que vai estar aqui, e do Sol. Esse distanciamento não tem a ver. Tem a ver com o eixo da Terra, que quando ele começa a girar, certa parte da Terra vai receber essa luz um pouco mais forte, né, do Sol e vai receber mais calor. Ficou claro isso? O eixo de rotação na Terra, se não fosse inclinado, os dois hemisférios da Terra receberiam, né, a mesma intensidade de luz solar, tá? Então, olha só, se a Terra não fosse inclinada, né? Se ela não tivesse aqui, ó, essa inclinação e o eixo dela fosse certinho, o que ia acontecer? Não teria, de certa forma, inverno, né? Por quê? Porque o Sol tá aqui, mandando luz o tempo inteiro. Se ela tá aqui certinha, ela vai girar em torno dele e aí vai aqui, ó, vai receber e aqui vai receber calor com a mesma intensidade. O inverno só se dá porque o eixo é assim, certo? Então, o Sol tá aqui. Aqui recebe uma intensidade e aqui recebe outra, não é? Aqui recebe mais ou aqui recebe mais? Na parte escura. Aqui recebe mais? Não, não, não. Aqui recebe menos e aqui recebe mais, tá? E aí, conforme ela vai girando, as partes vão recebendo posteriormente. Por isso que nós temos as estações do ano. Ficou claro, gente? Sim. Isa? Então tá, vamos lá. Desse modo, o hemisfério sul está no verão, dias mais longos e temperaturas mais altas. No período do ano em que tem mais áreas expostas ao sol do que o hemisfério norte, que nesse mesmo período está no inverno, com noites mais longas e temperaturas mais baixas. 6 meses depois, a situação se inverte,
Primavera e outono são estações intermediárias, em que a duração do dia e da noite é quase a mesma, tá? Então aí, ó, vocês têm o sol, né? E mostrando todos os meses das estações. Número 1. Observe a imagem que mostra as estações do ano no hemisfério sul. Indique as alternativas corretas. Marcos, lê a primeira alternativa para mim. Quando é outono no hemisfério é a primavera no hemisfério norte. Está correto ou não? Tá? Tá. Isa? Isa. Sim. Sim, está correto. Vamos olhar lá no nosso mapa. Hemisfério sul. Nós temos dezembro aqui, não temos? E Sim. do outro lado? Temos. Sim. Outono. Então está correto, né? À Sim. medida que a Terra se movimenta ao redor do Sol, a luz incide de maneira igual na Terra? Não. Por quê? Por quê? Porque quando ela vai virando. Ah, não. Foi o que eu acabei de Não, explicar tá aqui, ó, do certo. eixo da Terra. Tá certo. Mas do eixo dela, né? Porque ela tem o eixo inclinado. Se ela tivesse o eixo aqui, ó, perfeitinho, né? Lá no nosso texto fala que aí teríamos a mesma incidência de luz na Terra inteira em todos os dias do ano, né? Mas como esse eixo dela é um eixo inclinado, nós não temos. Portanto, essa alternativa não está correta, tá? Lê a próxima, Mayumi. Ok. Peraí. À medida que a Terra se movimenta Não, é ao a redor do próxima. Sol. Ah, tá. O eixo de rotação da Terra muda ao longo da translação ao redor do Sol. Muda? Não, Por quê? não, muda sim. Não muda. Gente, olha só. Não? É o que eu acabei de falar. Essa linha imaginária aqui, ó, que eu estou colocando, vamos supor que é o eixo da Terra, tá? Ok. Que é inclinado. Esse eixo aqui chega algum momento em que ele tá aqui certinho? Existe isso? Não. Não, né? Então, não vai haver nenhum momento em que a Terra vai ter o eixo dela aqui perfeitinho, tá? Então, não muda. O eixo da Terra não consegue mudar com as estações do ano, nem com o movimento dela, porque ele já é inclinado, ok? Só se acabasse o mundo e ela nascesse de novo, sei lá, de alguma forma. Mas esse eixo aqui não muda, tá bom? Então, essa alternativa está errada. Henrique, lê a última, por favor. Não estou te ouvindo, Henrique. Ouvindo ele. Henrique, não tô te Henrique, ouvindo. Henrique,
Liga. Henrique, você tá com o microfone desligado. 3 meses é o período que se leva para mudar de uma estação para outra. Está correto ou não? Tá? Tá sim, Pro. Tá correto. Vamos olhar lá no nosso mapinha. Nós temos lá, né? Cada estação tem exatamente 3 meses, né? Porque nós temos quantos meses no ano? 12. 12, né? Uma questão aí ó, de matemática. Temos 12 meses, cada 3 meses muda-se a estação, né? Totalizando 12, ok? O que ocorreria? Isabela, responde essa para mim. O que ocorreria se o eixo da Terra, da rotação, perdão, da Terra, não fosse inclinado? Não iria pegar tanto sol. O quê? Não iria pegar tanto sol, porque... Não. Pera. Ó, ele tá falando assim, ó. Lembra que eu falei aqui daquela linha imaginária? Sim. Ó, o eixo da Terra. Se ele não fosse inclinado, o que ocorreria se ele fosse assim certinho? Ele ia pegar mais sol. Mais ou menos. Eu já falei, o que ia acontecer? Ô, Fran, Oi. não existiriam. Não existiriam as estações do ano? Exato. Não ia existir as estações do ano. Por quê? Igual eu representei aquela hora, ó. Quando essa parte de baixo aqui, ó, dependendo da posição, recebe, né, menos luz. Se eu não tenho uma inclinação, o ano inteiro todos os hemisférios vão receber a luz do sol na mesma quantidade. Então não haveria estações do ano, tá? Todos os países, todo mundo receberia o mesmo tanto de luz solar o ano inteiro. Tá, Isa? Então, a resposta correta é essa aí. Ficou mais claro? Alguém já fez atividade contínua? De ciências? Eu não entrei lá ainda para ver. Não? Então, gente, ó, na atividade contínua de ciências, eu voltei nessa aula hoje para a gente tirar as dúvidas e ver essa questão do movimento de rotação e de translação, porque na atividade contínua de ciências a maior parte das questões tem a ver com essa questão de rotação e de translação, tá bom? Então agora nós vamos sim para a página 256. Mayumi, começa lendo, por favor. Pode parecer coisa de astrônomo ou de poeta, mas olhar para o céu já influenciou e ainda influencia nossa vida. Povos percebem sim o padrão de alguns fenômenos naturais, como as fases da Lua e as estações do ano, o que, por sua vez, os ajudava a organizar suas casas diárias, plantações, caça, pesca, etc. A regularidade desses fenômenos são usadas usada na marcação do tempo, que foi aprimorada com
criação de calendários e relógios. As estrelas também já foram muito usadas na navegação em alto mar. Não há pontos de referência. Montanhas, por exemplo. No ambiente para se determinar a rota a ser seguida, no ambiente para se determinar a rota a ser seguida. Os primeiros viajantes aprenderam a reconhecer as constelações e também como utilizá-las para determinar onde estavam e para onde deviam ir. Então, antigamente, ou melhor, antigamente não, né? Ainda hoje, né? É utilizado como marcação o quê? Marcação de tempo. Marcação de tempo. O Sol. Por que o Sol é usado como marcação de tempo para quem, por exemplo, está em alto mar e não tem relógio? Porque quando o sol vai abaixando, vai mudando os horários. Isso, por conta do nosso movimento de rotação, né? Que é o movimento do dia e da noite, de acordo com a posição do Sol, né? De acordo com aquela posição que ele nos ilumina, eu consigo saber qual é o horário, né? Do dia. A gente consegue saber disso com a Lua? Não, porque a Lua não tem muita claridade. Ela não possui o quê? Luz própria. Quem ilumina a luz? Perdão, quem ilumina a Lua? O Sol. O Sol, né? Então, de noite, se eu estou no mar, eu consigo saber para onde está o sul ou onde está o norte por quais elementos do céu? Constelações. Pelas estrelas, tá? Então foi o que a Mayumi leu aí, ó. As estrelas também já foram muito usadas na navegação em alto mar, tá? Não há pontos de referências. Quando você está lá em alto mar, não tem como ter um ponto de referência. Tem? Tem montanha? Não. Não tem montanha, né? A não ser que você passe perto de alguma ilha, alguma coisa do estilo. Mas não tem. Quando você tá lá em alto mar, realmente não tem nada à sua volta. Tá? Então, um ponto que eles utilizavam para não se perder, né, de certa forma, eram as estrelas, tá? E depois, a partir daí, eles também começaram a usar outras coisas, como o quê? Como os relógios e os calendários. Bússola. Quem já ouviu falar de bússola? A minha mãe tem uma bússola aqui. A bússola é um instrumento de navegação, tá? Olha aí do lado, que foi a primeira questão que eu fiz, ó. Nós temos aí, ó, no relógio, né? Nós temos um relógio de sol, em que o tempo é marcado de acordo, né, com o que o sol vai iluminando, né, em cima desse relógio aí, e aí vai aparecendo a sombra, tá? Onde nós temos a sombra, quer dizer que é o horário, tá? Vamos lá na página 257. Isabela, atualmente é um pouco mais difícil perceber a importância dos astros, fora o Sol, em nossa vida, já que não usamos diretamente o céu para marcar nosso tempo, nem para traçar rotas de viagem. Hoje usamos aparelhos
que dependem do funcionamento de satélites artificiais. É o caso do Sistema de Posicionamento Global, GPS, que usa o sinal enviado de satélites para determinar a localização de um ponto da Terra. Com isso, é possível calcular distâncias e trajetos para ir de um lugar ao outro, sem se perder no caminho. Desliga o microfone. Olha só, gente. Então, hoje é muito mais fácil, né, de se locomover pelo mundo inteiro. Por quê? Nós temos satélites, tá? Estes satélites, eles conseguem enviar para nós esses sinais do GPS, tá? Quem já entrou lá no Google Maps? Lá no Google Maps a gente consegue, né? Sim. Ver tudo isso. Se a gente clicar lá, tem um homenzinho lá do lado, não tem? Quem já clicou no homenzinho? Eu não. Não? Naquele de amarelo, né? Eu já consegui. Isso. Aí você solta ele assim e já Isso. aparece no lugar. Exatamente, você consegue. Depois você testa, Isa, que quem não testou. Você consegue ver as ruas. E aí você consegue direcionar ele na rua e aí você vai conseguindo ver o que tem naquela rua. Lógico que é uma imagem, né? Que não está em tempo real, tá? Foi uma imagem que já foi captada em algum momento, tá? Então não vai ser uma imagem porque assim, eu já fiz isso. E de colocar, por exemplo, o endereço da minha casa e olhar o muro daqui de casa antes e olhar agora. Então tem diferença. Façam isso na casa de vocês para ver se muda alguma coisa. Fala, Isa. Eu também já fiz isso. Já fez isso? Sim. Deu diferença do que tá aparecendo lá no Maps para hoje? Sim. Por quê? Porque a imagem ela foi captada em algum momento. Ela não é uma imagem em tempo real, mas ela vai ser, é como se são fotografias, né, que vão sendo tiradas, tá bom? Uhum. Então, hoje em dia, o GPS é super importante, né? Que é o Sistema de Posicionamento Global, tá? Que é enviado, né, via satélite, onde tem a localização de um ponto da Terra. Então, é por ele aí que a gente consegue, né, andar aí muitas vezes por São Paulo inteiro ou pelo Brasil inteiro, que aí aquela mulher vai falando com aquela voz chata para onde a gente tem que ir. E às vezes manda a gente para uns buracos feios. Para uns lugares que você fala, meu Deus do céu. Mas enfim. Vamos lá. Oi, fala. Então, eu tava andando assim pelo Google, eu tava usando acho que de um shopping. E sabe pra onde o Google me levou? No meio de Paraisópolis. A favela. Aquela favela grandona de Paraisópolis. Mas tem um shopping ali Deus perto. Então, o shopping acho que era... Não, eu tenho certeza, era o Morumbi. Só que a gente não queria pegar aquele caminho, sabe? Ah, entendi. Se você dependendo do que ele colocar ali, por quê? Provavelmente deram para vocês virem, né, para casa a Giovanni Gronchi, que é uma avenida que passa no meio do Paraisópolis. Realmente. Lembra que a gente estava falando no primeiro bimestre sobre essa questão de divisão, né, de paisagem, e que eu falei para vocês sobre esse contraste, que lá tinha muito esse contraste? Por quê? Se vocês colocarem lá no Google Maps mesmo, vocês vão conseguir ver esse contraste, né? Na Avenida Giovanni Gronchi eu tenho
mansões, eu tenho apartamentos enormes. Se você anda um pouquinho, você já está no meio da favela. E é bem isso mesmo. Se você se perder ali, é complicado. E às vezes o GPS, às vezes não, ele geralmente calcula distância menor e tempo menor até o seu destino. Se por dentro, por exemplo, da favela, ele achar que é uma distância menor, ele vai te levar lá para dentro. Se você não souber, aí fica ruim. Fala, Henrique. Tem que ativar o seu som, Henrique. Ele esquece. Henrique, ativa seu som. Seu microfone está desligado, Henrique. Pronto, fala. Tem um parque aquático e o GPS ele calculou errado e em vez de levar eu e minha mãe para a estrada certa, ele levou a gente para o meio do nada, num lugar cheio de terra e tinha muito buraco. Minha mãe até achou que os buracos iam acabar quebrando o carro. Exatamente. Às vezes o GPS leva a gente assim para lugares horríveis. Experiência própria. Vamos lá. Folheie calendários ou agendas. Você notou algum tipo de informação relacionada aos astros? Gente, se a gente olhar um calendário, o que geralmente a gente encontra no calendário? Os meses. Os meses, Os Os meses, meses, os dias os dias. feriados, e os anos. os feriados que nós Nossa. falamos. Mas em relação aos astros. Eu não lembro. No calendário tem as fases da Lua, não tem? Tem. 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 Então, no calendário normal, a gente geralmente vai encontrar, sim, falando sobre a questão, né, Ai, esqueci agora. Das estações, tá? Vai falar das estações, que dia que começa cada estação. E também nós temos nos calendários as fases da Lua, tá? Algumas agendas também têm essas fases da Lua. Ao ligar um GPS, é comum aparecer na tela a mensagem aguardando o sinal. O que isso quer dizer? Ela tá procurando o local. Tá procurando o local. Quer dizer que ele ainda não terminou de traçar a rota do destino, não é? Tá, mas esse sinal vem da onde? O satélite. Do satélite, exato. Tá? Perdão. Então, olha só. Esse sinal do GPS vem lá do satélite. Então, eu preciso... O GPS, quando ele vai calcular essa rota, ele pega lá do satélite para que ele consiga traçar a rota para a gente chegar até determinado local. Tá? Então, é isso mesmo. Vem de lá do satélite. Ninguém me disse que. Henrique, começa lendo aí para nós. Eu uso coisas que os astronautas também usam. Aqui no espaço não é fácil. Dentro de uma nave é necessário lidar com baixa gravidade, manter a temperatura interna agradável.
A gente não tá te ouvindo direito, querido. Parcial. Eu não tô te ouvindo, Henrique. A sua conexão tá ruim. Eu vou pedir para outro ler, tá? Porque tá chiando muito. Eu não tô conseguindo te ouvir. Mayumi. Eu uso coisas que os astronautas também usam. A vida no espaço não é fácil. Dentro de uma nave é necessário lidar com a baixa gravidade, manter a temperatura interna agradável, garantir o suprimento de alimentos e de água, de oxigênio, como coisas simples na Terra. Mas muito complicadas quando estamos fora daqui. Não é à toa tecnologias que tornassem as viagens espaciais possíveis. O que pouca gente sabe é que muitas dessas coisas também são usadas por nós diariamente. Esse é o caso do Teflon. 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 Material antiaderente que reveste alguns utensílios de cozinha. Ele é capaz de resistir a altas temperaturas, razão pela qual acabou sendo usado para revestir fios, cabos e engrenagens das naves espaciais, que estão sujeitas a superaquecimento durante a entrada na atmosfera terrestre ou durante a saída dela. Então, olha só. Aqui está mostrando para gente que nós utilizamos materiais que os astronautas utilizam né, no dia a dia deles. Por quê? Porque eles também, né, necessitam de algumas precauções. Aí, neste caso, está falando sobre o Teflon. Quem tem panela de Teflon em casa aí? Acho que todas as mamães de vocês aí devem ter pelo menos uma frigideira de Teflon, não tem? Eu acho que eu tenho, Pro. Que é aquela que não gruda, né? Geralmente aí quando a gente vai fritar um ovo, porque o ovo é danado para grudar na frigideira, e se você frita ele numa frigideira normal de ferro, ele com certeza ele vai grudar, né? E esse Teflon faz com que não grude, tá? E a partir daí, ele também ele também foi utilizado para revestir os cabos. Por quê? A partir do momento que ele reveste os cabos, ele faz com que estes cabos não derretam. Quando o foguete sai da Terra, imagine o quanto não se esquenta todos os cabos, né? Toda a sua superfície. E ao momento que ela adentra a Terra também, esses cabos também se esquentam muito, né? E esse Teflon faz com que não se derreta os fios lá dentro, tá? Então, ele é utilizado numa questão de proteção. Para nós, a gente utiliza aí nas panelas para que a comida não grude, tá bom? Então, ele está dando um exemplo aí para gente de coisas que os astronautas utilizam e nós também, tá? Depois nós temos aí, ó, duas imagens que nós temos aí, né, os trajes espaciais e as roupas esportivas, né?
que podem parecer muito diferentes, mas ambas são pensadas para garantir o conforto térmico. Então, as roupas dos astronautas, ela é utilizada, né? Ela foi feita para quê? Lá, por exemplo, aqui nós temos um homem pisando na Lua. Lá é frio ou é calor? Parece até que tá de noite, né? Frio. Eu acredito que seja mais frio, né? Uma superfície mais fria. Sim. Então, eles precisam, né, aí desse aquecimento. Ou se eles estiverem numa superfície muito quente, eles vão precisar dessa refrigeração. Então, as roupas são feitas, né, para que eles consigam sobreviver a estes locais, tá? Ficou alguma dúvida aí? Não. Não? Não. Marcos, os trajes espaciais. Os trajes espaciais também têm algo em comum com as roupas esportivas. As fibras usadas em suas confecção, que ajudam o controle da temperatura corporal. Se para nós é importante os sentirmos confortáveis ao praticar exercícios físicos, imagine para os astronautas, que estão sujeitos a temperaturas extremas no espaço. Até alguns alimentos que consumimos são os mesmos que os astronautas ingerem. A exemplo do leite em pó e das sopas instantâneas. Os alimentos desidratados, isto é, aqueles aos iguais precisamos acrescentar água antes de consumir, são úteis nas longas jornadas espaciais, já que demoram a estragar. Difícil agora é olhar as coisas ao nosso redor com os mesmos olhos. Sim, então olha só, gente. Aí ele tá falando pra gente sobre essa questão de que algumas coisas que nós consumimos no dia a dia foram descobertas para que os astronautas pudessem sobreviver, né, fora da Terra. Um exemplo aí é o leite em pó, que ele contém, né, um tipo de alga que foi descoberto pela NASA, tá? Então, olha só, eles começaram a descobrir as coisas, né, para que dure bastante tempo, né? Porque não é como ir ao supermercado, ir daqui ali no espaço, não é rapidinho, né? Então eles necessitam desses alimentos que duram mais tempo para conseguir sobreviver, né? Sopa instantânea, alimentos que são desidratados. E aí, a sopa instantânea já é um alimento desidratado, não é? Quem come cup noodles aí? Aquela sopa de potinho. Mas conhece. Eu não. Quem não conhece? Eu não conheço, nunca tomei. Não conhece? Não. Calma aí. Só um segundo que eu vou pegar, porque não é possível você conhecer cup noodles. Espera aí que eu vou pegar. Eu não conheço, não. Gente, Geralmente eu conheço sopa de tigela, agora de potinho eu não conheço. gente, meu áudio tá muito alto? Meu áudio tá muito alto? Não, tô só um pouco. Tá bom.
Eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Ai, que maravilha. Eu conheço sim. Eu Já conheço. comi sim, já comi sim. Eu Já comi conheço. sim. Eu conheço. Eu conheço. Agora eu entendi. Eu conheço, mas Todos. eu conheço, mas não Nossa, eu já comi, é sério. Eu já comi. Então, não é algo muito saudável, né? Lógico, a gente come assim, aquele dia que não tem nada para comer, mas vamos lá. É desidratado, não é? Sim. O que você precisa aqui? Água Água. quente. Água quente. Vou colocar no micro-ondas. Só água quente. Só água quente. Não precisa pôr no micro-ondas, tá? Eu já ouvi falar, mas eu nunca comi, não. Você nunca comeu? Ai, já quando fala que é bom. Eu já comi. Pô. Olha, bom, não sei. Você gosta de miojo? Adoro. Então você vai gostar. Adoro. E assim, não é nada saudável, como tem muito sódio e tudo mais. Porém, né, assim, numa hora muito necessária, a gente come. É um alimento desidratado. Aqui, né, tá falando de como preparar no micro-ondas. E do outro lado aqui só com água quente, né? Que é o que fala aí no nosso texto, de coisas que são preparadas somente com água quente, porque é rápido. Eu vou lá, coloco água fervendo aqui, 3 minutos, minha refeição está pronta. Que nem eu tô falando, nada saudável, né? Porque aqui, ó, ele faz até barulhinho, ó, porque tá tudo duro lá dentro. Então, tá tudo desidratado. A hora que eu coloco a água faz o quê? Deixa ele hidratado. Isso. Ele fica A mole água pra comer. hidrata, né? O macarrão hidrata tudo aquilo ali e aí você consegue comer, tá? Então, a maioria desses alimentos que começaram a serem feitos assim, né? Dessa forma de desidratação, são alimentos que foram desenvolvidos por conta dos astronautas, né? Porque isso daqui dura anos, né? A data de validade dele aqui. Esse daqui vai vencer só lá em 2022. Nossa. Então dura anos, né? E são coisas que é mais fácil para se comer, tá? Falando nisso, você acha que os tipos de material e alimentos citados no texto foram desenvolvidos primeiro para nós ou primeiro para os astronautas? Primeiro para Para os astronautas. Mais ou menos. Primeiro para nós. Ô, Pro, eu posso ir ao banheiro? Pode. Gente, ó. Para os dois. É assim. Lógico que primeiro eles desenvolvem aqui na Terra pra gente, né? Por quê? Já pensou em desenvolver, aqui no exemplo do meu Cup Noodle, desenvolveu isso daqui para um astronauta e não testou. Chega lá, o que acontece? Não dá certo. Ele passa mal. Pode passar mal, pode ter riscos, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que tudo é desenvolvido aqui pensando neles, né? Talvez pensando nas possibilidades de eles utilizarem fora da Terra, porém, né, é desenvolvido para nós, tá? 2. Você consegue pensar em algum material útil para os objetos dos astronautas, para que os astronautas não fiquem flutuando dentro da nave? Dê sugestões. Vamos pensar em alguma coisa útil, né? Que a gente poderia usar para que os objetos, né? Por exemplo, uma caneta, né? Uma caneta. Dentro da nave espacial, essa caneta aqui,
Ela vai flutuar. Por quê? Porque não tem gravidade lá no espaço. Exatamente, porque não tem gravidade. O que eu posso utilizar para que ela fique, por exemplo, parada em cima de uma mesa? Cola super bond. Tá, eu Bonde, colo com cola super bonder e ela não sai nunca mais. E aí? Como que eu vou usar essa caneta, Marcos? Ah, é verdade. Essa caneta ela tem que ser utilizada depois. Fala, Mayumi. Mas imagina. você pega ela e, tipo, coloca uma massa embaixo dela para depois você só tirar. Coloca o quê? Uma massa, aí ela vai grudar. Uma Depois massa. você Uma massinha. Tá. Isa. Pode. Tem aqueles negócios de. Sabe suporte de caneta? Dá pra colocar. Porque ela gruda e coloca. Suporte de caneta? Eu não sei se é o nome de. Como que fala, mas eu sei que tem um negócio assim, você coloca. Eu não sei, eu já vi, eu não sei como é, mas sim, há uma possibilidade, né? Porque aí eu tenho lá o suporte, eu grudo o suporte na mesa e ponho a caneta nela, isso? Isso. Sim. A ideia da Mayumi também, né? Ter uma massinha, tem uma massinha que a gente compra na Calunga, que é uma massinha de colocar as coisas na parede, né? Ela é uma massinha que a gente pode tirar e colocar. Também é uma ideia, né? Ter uma massinha ali. Ou ter um velcro. Todo mundo sabe o que é velcro? Não. Ah, sei. Sei. Aquele que vem no tênis, que gruda, né? Tem algumas roupas. Eu posso colocar um velcro em cima da mesa, outro na caneta, que aí ele também vai segurar, tá? Mas assim, eu tenho que pensar em coisas que eu vou colocar e vou utilizar. Que o Marcos falou, por exemplo, da Super Bonder não vai rolar, porque eu vou grudar e eu não vou usar a caneta mais. Imagina um miojo, sei lá. O quê? Tô falando assim, tipo uma comida. sim, Não, não tem como. A gente tem que. Fala, Henrique. Ativa o microfone. Eu não te ouço. Tá muito baixo. Fala mais alto. Não estamos conseguindo te ouvir. Não te ouço, meu amor. Não te ouço. Manda no chat que essa coisa, sei lá, o seu áudio está muito ruim. Henrique, eu não consigo te ouvir. Quer dizer, ninguém consegue te ouvir. É verdade. Por que você não tenta falar assim perto do... Não dá para ouvir. Não consigo ouvir você, Henrique. Tenta sair e voltar novamente. Ninguém, né? Ninguém consegue ouvir. Eu só não consigo te ouvir, pronto. Eu acho que é a Isa também, né, Isa? Você consegue ouvir a gente? O Henrique, Eu consigo Marcos ouvir também vocês consegue. também. E o Henrique saiu. Eu acho que ele vai tentar entrar de novo. Sim. Vamos continuar aqui na 3 enquanto ele entra. Determinados profissionais precisam se proteger do calor ou do frio extremo, né? Que é o que fala ali no texto. Temperaturas extremas querem dizer que são, né? Ou temperaturas muito frias ou temperaturas muito quentes, né? Então, os trajes que nós não, né? Que os astronautas utilizam são trajes que precisam, né? Dessa forma, né?
são trajes que precisam, né, dessa... Como que eu posso dizer? Dessa resistência, tá? Então, ele precisa dessa resistência, tanto para um dia extremo de frio, né, que as temperaturas são extremamente frias, quanto para um dia de calor extremo, tá? Determinados profissionais precisam se proteger do calor ou do frio extremo e por isso usam roupas que podem ter algo em comum com trajes espaciais. Que profissionais são esses? Quais são estes profissionais que precisam de roupas especiais? Os astronautas? Fora os astronautas. Roupas especiais é tipo um uniforme, pronto. Um uniforme especial para... Então, o exemplo deles pode ser professores, né? Porque eles usam um uniforme. Mas é especial? Eu sei. Não. Não, Não é especial. Você quer usar algum uniforme assim para entrar lá nas jaulas dos animais do zoológico? Não. Então. Você estetizar a casa. O quê? Pra quê? Não tem aqueles negócios de jogar veneno? Quando. Isso é. Isso, você tá falando daquela pessoa que coloca aquele traje para jogar veneno, né? Aquelas. Eu vi num Sim. filme. Eu vi num filme que a pessoa colocou uma roupa pra matar rápido. Isso. Porque senão ela vai ficar intoxicada, né? Então, assim, necessita, né, de um traje especial para isso, tá bom? Sim. Então, mas qual o nome da. Eu não sei qual o nome. Tipo, que pode. Ai, como eu vou dizer? Tipo. Qual o nome da profissão dele? Eu sei que, tipo, ele mata rato, sabe? Que joga veneno. Sim, sim, sim. Só que tem um nome específico pra isso? Tipo, o nome da profissão. Porque nem eu sei o nome da profissão, só sei que é pra isso. Eu vejo muito pessoal falar exterminador, né? Mas eu vou ver agora e eu falo para você qual é a profissão. Oi. Eu sei de um. Lá antigamente, na Era da Pedra, existia a peste bubônica, né? Pronto. Não era na Era da Pedra, mas existiu a peste bubônica. Então, os médicos, eles não usavam, tipo, uma roupa de couro, assim, pra ir até e curá-las? Então, isso. não é... Usavam roupas específicas, né? Igual os médicos de hoje. A gente não tá aí, né? Dentro de casa, não tendo aula por conta do coronavírus. Então, assim, os médicos também estão se utilizando de vestimentas diferenciadas para não se contagiar, não é? Eles usam máscara, além da máscara, usa ou aquele outro, alguma coisa face, agora me fugiu o nome, usa as roupas diferenciadas, né, descartáveis. Fala, Isa. Você já falou, eu ia falar, usar aquelas coisas, né, que... Isso, chama face shield, né? Usa roupa diferenciada, tá? Então, é necessário, né, para que não se contaminem, né? E sim, na peste bubônica, que foi algo assim também muito grande, utilizavam-se outras roupas, né? Que também eram bem fortes para que as pessoas não se contagiassem, tá? A gente vai fazer o nosso intervalo agora, são 9h40, tá? A gente volta daqui 20 minutinhos. Tudo bem? Só uma pergunta, rapidinho. Precisa desligar? Como você disse, pode só desligar a câmera e Eu o acho microfone? melhor só desligar a câmera e desligar o microfone. som. Tá bom. Fala, Henrique. Então, como eu tava tentando falar, eu assisti um vídeo no Você Sabia, aquele canal lá que eu assisto de curiosidade, falando como é a vida no espaço.
E eles disseram que a caneta funciona. Ô, Pro, o Marcos, ele tá falando aqui que ele não consegue entrar. Deve ser alguma coisa no negócio dele lá. Fala pra ele, eu vou escrever aqui pra ele que a gente volta às 10 e eu vejo. É, porque ele tá falando que não consegue entrar. Vou desligar, tá? Até daqui a pouco. Ok. Tchau. Não consegui entrar. Agora eu consegui. Não, consegui não.
O áudio da Ruth é bem para cancelar. É porque ela saiu. Tem algum recado lá? O que é? Está escrito lá? Oi? Tem alguma coisa para ler. Por que está com um pontinho lá para ler alguma coisa? Não acontece nada. Não acontece nada. Oi! Por estar gravando. Então, tá, ela tá gravando alguma coisa para mandar. Deixa eu ver. Não, ela grava a nossa aula. Ah. Mas por que tá com um pontinho ali, ó? De um. O que é isso? Então, é que eu entrei e como não tem ninguém, aí fica assim. Ativar modo? Ativar mudo. Ficou mudo. Encerrar a chamada, né? Encerrar a chamada. Você ativou o mudo? Não. Não ativei nada. Nada? Nada. Apareceu do nada. Então você vai ir lá. Aí o Joaquim encerra a chamada.
Ai, pra... Peraí, eu vou pegar uma borracha pra eu já volto.